Boa tarde, vamos a mais uma aula remota. A teoria sintética da evolução é o nosso tema. Nas páginas 65 e 66 do livro de vocês. Estudamos no capítulo anterior que, apesar de ser considerada o principal responsável pela teoria da evolução, Darwin encontrou resistência em sua época. Isso ocorreu principalmente pelo fato de que a teoria de Darwin não explicava como novas características poderiam surgir na população. Estudos posteriores permitirão concluir que elas surgem pela variabilidade genética que existe dentro das populações, como veremos a seguir. Como é comum em ciência, a teoria atualmente aceita para explicar a evolução, a teoria sintética da evolução. Foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas como Theodosius e Ernst. Novas descobertas sobre os seres vivos continuam criando nosso conhecimento sobre a evolução, inclusive a evolução humana. Isso quer dizer o quê? Que a ciência não é pronta nem é exata, que ela vive em constante estudo e que as coisas mudam a qualquer momento. Variabilidade genética, mutações e reprodução assexuada. É comum que pessoas imaginem mutações como transformações enormes que ocorrem de uma hora para outra. Muitos acreditam que essas mutações conferem a um indivíduo características exageradas, como, por exemplo, uma super força ou uma visão extremamente redefinida. Tem gente que pensa que mutação é isso, é você se tornar tipo um super-herói. Mutações são mudanças acidentais que ocorrem no DNA, o material químico que forma os genes. Essas mudanças podem fazer com que um gene se torne diferente do original. Alguns desses genes diferentes podem se expressar, fazendo com que surjam novas características em um organismo. Como ocorrem os eventos que causam as mutações? Eles podem acontecer, por exemplo, quando há um erro durante a duplicação do DNA. Mutações também ocorrem quando o DNA é submetido a fatores ambientais capazes de modificá-lo, como a radioatividade, ação de certos vírus ou de alguns produtos químicos. Mutações que ocorrem nas células somáticas do indivíduo, isto é, nas células que não originam gametas, não são transmitidas aos descendentes. Por isso, não tem importância evolutiva, porque essas células não vão reproduzir, então não tem problema. Das mutações que ocorrem nos genes ou nas chamadas células germinativas, que originam gametas, são transmitidas aos descendentes e têm impacto evolutivo. A preocupação de mutação é se for numa célula germinativa, em células que são usadas para a reprodução. As mutações ocorrem nos gametas de indivíduo adulto. Quando eles se reproduzirão, transmitirão o material genético que carrega essas mutações, originando descendentes mutantes. Então, eu não nasci com uma mutação, mas eu posso vir a ter uma mutação e passar para a minha futura geração. Mutações também podem surgir no processo de reprodução assexuada de seres vivos unicelulares, seres que só possuem uma célula. Nesse caso, as mutações são transmitidas aos descendentes, já que nesse tipo de reprodução eles são geneticamente idênticos ao progenitor. Só lembrando, reprodução assexuada é aquela que um ser se transforma em 2, em 3 e assim sucessivamente, trazendo toda a sua carga genética. Seres idênticos. Diferentemente da reprodução sexuada, que produz combinações novas, a reprodução assexuada produz indivíduos idênticos aos originais, a não ser que ocorra mutação. As mutações ocorrem ao acaso. Dizemos também que elas são acidentais ou aleatórias. Qualquer mutação relacionada a qualquer função pode aparecer
e caso ela seja transmitida aos descendentes, aumenta a variabilidade genética da população. Outra fonte de variabilidade genética é a reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução combina genes presentes nos genes da geração parental. A reprodução sexuada, portanto, produz combinações novas de genes e de características, sendo importante no processo de evolução. Sem variabilidade genética, não poderia haver seleção natural na evolução, pois todos os indivíduos de uma população teriam as mesmas características. Se os indivíduos fossem iguais, não haveria aqueles com maior chance de sobrevivência ou de reprodução que outros. Então, se a gente fosse idêntico, o que aconteceria? Não teria, vamos dizer, graça no mundo, né? Todo mundo do mesmo jeito, todo mundo fazendo as mesmas coisas, todo mundo tem as mesmas capacidades. Então, requer que sejamos diferentes para poder ter aqueles com mais habilidade para reprodução e para diversas coisas. Nossa aula de hoje se resume nisso. Então, bons estudos e até a próxima aula.